Os efeitos do clima têm impactado diretamente setores importantes aqui do agronegócio brasileiro, como a cafeicultura. A safra de café arábica de 2026, que tinha aí uma expectativa de ser uma das maiores dos últimos anos, já começa a registrar perdas no seu potencial produtivo, por conta de fatores como chuvas fora de época, geadas e até granizo em algumas regiões. Para entendermos melhor esse cenário e o que esperar daqui para frente, eu converso agora ao vivo com o engenheiro agrônomo e também pesquisador da Fundação Procafé, o Marcelo Jordão. Marcelo, bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem também, obrigado, viu, mais uma vez, pela presença aqui com a gente. A gente tem visto, né, Marcelo, que o Brasil tem atravessado ciclos seguidos aí de safras abaixo do esperado, em especial desde 2020 e também aí em especial com o café arábica. Para a gente começar essa nossa conversa, queria que você ajudasse a gente a entender, o nosso público a entender o que vem ocorrendo aí no campo que tem comprometido o potencial produtivo da safra de 2026. Sim, perfeito. Como você falou, desde 2020 nós viemos de uma safra alta em 20. Na sequência, teve uma série de ocorrências, principalmente climáticas, né, que vem impactando a produção nacional, né, com déficit hídrico elevado. Em 2021 nós tivemos também uma condição de geada expressiva. Nesses últimos anos agora nós tivemos, além de déficit hídrico elevado, tivemos condições extremas de calor em fases da cultura do café importantes, né, para aumento de produção, e em especial esse último ano, que deu origem a essa safra 2025, nós tivemos o maior déficit hídrico da história. Algumas regiões atingindo aí próximo de 400 milímetros de déficit, associado a temperaturas elevadas. E a consequência disso tudo é essa safra que nós estamos concluindo já, né, a safra 2025, com um impacto negativo aí em relação à produtividade. Bom, e aí você falou aí, né, sobre esse déficit hídrico, depois aí as questões das chuvas que impactaram essa temporada de 2025 e para essas projeções que vocês têm em relação a 2026, os eventos climáticos também atípicos, digamos assim, eles continuam impactando aí as projeções? Sim, nós esperávamos aí uma safra normal, né, em 2026, até em função da bienalidade negativa de 25, juntando as ocorrências climáticas, que piorou ainda mais esse cenário. Mas o que nós podemos observar é que esse ano, né, nós tivemos várias ocorrências de frio, tá? E o frio que causa danos às plantas não é só aquele frio que queima a folha, que é fácil de visualizar. As margens dessas áreas queimadas pelo frio, que são as partes mais baixas da fazenda, nós temos uma área muito expressiva que teve ocorrência de friagem, e isso atrapalha bastante a diferenciação floral. Muitas gemas que eram para dar origem, por exemplo, a flores e, consequentemente, frutos, nós temos ali uma diferenciação é, vegetativa, né, dando origem a ramo, e muitas vezes não ocorre a diferenciação. Então, esse ano, o vilão, né, é um efeito significativo da friagem, que ela veio aí juntando com a ocorrência de ventos. Então, hoje, até as partes mais altas das propriedades, em decorrência desses efeitos do frio, ela vem trazer um prejuízo, inclusive desfolha do ponteiro da planta, né? Então, essa condição aí foi a que prejudicou. Vocês têm observado já de fato ou entendido os riscos de que essas questões climáticas percebidas, como você disse aí, por exemplo, do frio, eles acabam antecipando ou atrapalhando de fato a florada? Sim, essa antecipação da florada, ela é presente, né, as principais regiões cafeeiras já deu uma florada, acredito que de uns 20%, mas agora ela caminha para uma florada maior. Teve uma chuva recente, né, essa chuva recente, próxima de 15 a 20 milímetros, ela tem o seu lado ruim também. Por quê? Uma chuva nessa época, com a planta já estressada, ela acaba induzindo o abotoamento floral. Mas se nós não temos uma previsão de chuva nos próximos 20 dias, a gente coloca a planta numa condição de abertura de floração sem uma continuidade dessa chuva. Então,
uma fase extremamente importante que é a florada. Então nós estamos vivenciando um período um pouco aí de ansiedade dos cafeicultores, justamente para entender se realmente nós vamos ter uma continuidade dessas chuvas ou não, né? Porque nós tivemos esse estímulo e agora necessita ter essa continuidade para que a gente tenha ali um bom pegamento floral. Ou seja, mesmo com essa entrada aí da base positiva na bienalidade para esse ciclo de 2026, 2027, você acredita que dificilmente a gente então vai alcançar uma safra recorde como a gente viu lá em 2020? 2020 está bem longe, tá? Porque 2020 foi uma safra onde nós tivemos todas as circunstâncias a favor da produtividade, né? E esse ano, até alguns meses atrás, nós estávamos numa condição positiva para 26, mas nada melhor do que avaliar a situação da planta, né, como um todo. E as plantas já estão mostrando aí que não é mais uma safra, apesar de ser uma bienalidade positiva, mas não espera algo próximo de 2020, não. Muito bem, e para quem está nos assistindo, do ponto de vista técnico, que tipo de medidas aí de repente o produtor pode adotar agora para tentar mitigar esses efeitos? De repente alguma questão relacionada a manejo de solo, irrigação, manejo da florada, enfim, algumas práticas também conservacionistas. Você acredita que dá para, de alguma maneira, ajudar a mitigar esses efeitos? Bom, um manejo imediato, a gente poderia agora, após o recolhimento do café do chão, retornar esse cisco, né, que a gente fala, aquele excesso de terra que você acaba deixando as raízes descobertas, você pode retornar essa terra junto ao sistema radicular da planta e já iniciar os tratos culturais de manejo, né, como os corretivos, né, as pulverizações de pré-florada, deixando a planta aí já pronta, vamos dizer assim, para receber as chuvas que devem vir, né, ainda nesse mês de setembro, né? E aqueles que possuem irrigação, certamente já é para estar fazendo uso dela, com as manutenções em dias, já fazendo o suprimento de água dessas plantas que receberam essa indução reprodutiva da floração através dessas chuvas que nós já tivemos. Muito bem, a gente sempre traz aqui essas mensagens, né, para o produtor, esses diálogos, e a gente acredita na resiliência, né, o produtor rural brasileiro, ele é de fato vocacionado e é resiliente para passar por essas questões climáticas, a gente está acostumado. Quero agradecer, viu, a gentileza de ter conversado com a gente, esclarecido um pouquinho esse cenário, quero desejar uma ótima semana e saiba que o canal está aberto para a gente voltar a conversar em novas oportunidades, tá bom? Igualmente, eu que agradeço. Um Valeu! abraço.